E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem? É o seguinte, essa semana nós vamos ter revisão para nossa avaliação. São conteúdos tranquilos, então se prepare para estar na nossa aula, né, online, a videoconferência. E aí nós vamos ter 4 capítulos, ou 4 aulas, né, no caso de filosofia. Então, filosofias vocês vão ter aqui, aulas 6, 7, 8 e 9. Elas têm vídeos sobre esses conteúdos pra gente discutir, os vídeos resumos que eu deixei lá no YouTube, tá certo? Não tem grandes problemas. Eu espero que vocês levem suas dúvidas também amanhã, porque nós vamos debater e tal, e o rendimento vai vir a partir das dúvidas que vocês vão apresentar. Eu vou fazer um breve resumo, um panorama geral de cada uma, e eu conto com vocês para estarem ali marcando presença. Então é o seguinte, nós vamos ter juízo moral e utilitarismo. Lembre que falando de juízo moral, vai ser sempre relacionado a Immanuel Kant, consciência do dever, o imperativo categórico, o imperativo hipotético, como a razão pode ser a bússola moral e cada indivíduo consulta sua razão e agir de acordo com essa ética, né? A ética da consciência, a ética dos valores. Então, Immanuel Kant está muito relacionado a isso. Nós vamos adaptar. Aí tem Stuart Mill, Jeremy Bentham, que também é utilitarismo, que é fazer o que causa maior benefício para a maior parte das pessoas. Aí já discute, já sai um pouquinho da ética e já vem numa visão mais pragmática, né, de fazer, de qual que seria o certo das ações. É um capítulo tranquilo, falamos sobre isso também, vocês não apresentaram muitas dúvidas, só vamos revisar. Sujeito e objeto do conhecimento, aí é muito voltado para o pensamento de René Descartes, o pensamento lógico, o método dedutivo. Lembra que o método dedutivo é aquele penso, logo existo. Então vai partir de premissas que são de pensamento lógico para tentar chegar na verdade. Então é uma percepção que marca ali junto com Galileu, junto com nosso amigo, que eu acabei de esquecer o nome agora, é o Francis Bacon. Então, Francis Bacon também, eles são o início do pensamento científico. Só que esse pensamento ainda do racionalismo, do método cartesiano, ele é lógico dedutivo. Ele ainda não é um pensamento que bate de experiências, né? Que é a próxima aula. Então, lembre-se sempre que o pensamento de René Descartes é um pensamento importante porque ele tenta usar a lógica racional, mas só através do pensamento, das deduções lógicas. E isso é importante, mas aí depois vai ter uma experiência posterior que é a próxima aula. Então a aula 8 vai ser sentidos, razão, realidade, experiência. É um pensador iluminista também, ele vai vir um pouco depois, mas são discussões contemporâneas ali, o pensamento racionalista e o pensamento empirista. Então o racionalismo é com René Descartes, e aqui nós vamos ter David Hume representando esse pensamento que seria o pensamento empirista. Tudo aquilo que é empírico vem de uma experiência, tá bom, pessoal? É tanto que vocês podem ver em filmes, séries, algumas coisas, pessoas que falam, eu conheço isso, é um conhecimento empírico. É o conhecimento de alguém que teve a experiência no processo. Então é aquela pessoa que acha que o conhecimento vem de uma experiência concreta. Qualquer ideia que nós temos, elas são ideias simples ou complexas, elas vão vir de experiências que podem ser de sensações que são internas ou externas, ou seja, os sentidos externos podem trazer-nos experiências, conhecimento sobre a dor, que pode ser dar um murro na ponta da faca. Ninguém precisa passar por isso, mas nós já tivemos uma experiência sensível de ver alguém passando por isso. Então não é um conhecimento que é inato, ele vem de alguma experiência ali. E ele acredita que nós vamos ter as ideias simples e complexas. Simples é uma faca, uma mão. Ideias complexas é murro em ponta de faca, que aí nós temos já uma ideia um pouco mais complexa, que traz dois elementos simples. Mas ele vai dizer, nenhum conhecimento de fato chega-se à nossa razão, à nossa memória, sem ter passado por alguns sentidos. Então, tem os sentimentos internos também, que seriam nossas emoções, elas são experiências que nós tivemos, então não é nada inato. Isso daí é uma questão interessante que foi razoavelmente fácil também, o racionalismo e o empirismo. E aí a última vai ser liberdade, teoria e prática, que foi a última aula que nós tivemos, está mais fresquinha na memória, com relação ao pensamento principalmente de Sartre e o existencialismo, né? O sentido da existência. Então, aqueles conceitos que tem de liberdade e de escolha, que vem lá da época de Aristóteles, vai chegar no ponto máximo da filosofia de forma mais radical com Sartre. E o seu sentimento e sua noção
do existencialismo. Então, para ele, o ser humano, ele é um ser que está condenado a ser livre, porque ele precisa fazer escolhas sempre, mesmo quando não queremos fazer nada, é uma escolha deliberada. Vocês, para minha avaliação, vocês têm que escolher. Ou vocês vão estudar ou não vão estudar, ou vocês vão trazer dúvidas ou não vão trazer dúvidas, mas sempre a escolha está com vocês. Então, vocês, mesmo que não fazerem absolutamente nada, vocês estão escolhendo, né? Então, é a noção de Sartre. Ele então diz que isso é uma pena, é uma condenação, e que não tem nada de bom nisso, na liberdade. A liberdade não é estar com o pezinho na praia, estar sentindo o vento bater no rosto, poder fazer o que quiser na hora que quiser. Liberdade é ninguém poder tomar as decisões por você, ninguém tira essa liberdade, logo você está condenado a ter que tomar decisões, não saber se fez o certo e conviver com isso para sempre. Então tá um relacionamento que é de desespero, desamparo e angústia na relação do ser humano, de nunca saber se de fato fez as escolhas certas, e toda a responsabilidade recai a ele. Responsabilidade que muitos de nós podemos até achar bacana de ter, mas ninguém quer ter, por exemplo, a consequência de nossas escolhas. Então nós queremos fazer coisas que são irresponsáveis e, digamos assim, que dão uma liberdade maior. Ah, eu quero sair, quero me divertir, quero brincar, quero fazer qualquer coisa, quero ir para uma festa, né? Tem uma pandemia, foda-se a pandemia, vou sair para curtir. Só que aí o que acontece? Tem consequências. Pode acontecer algo muito grave, mas ninguém quer arcar com as consequências. Todo mundo quer curtir a parte boa das escolhas e não com a parte ruim. Então, para Sartre, isso é a representação da dor. A responsabilidade é radical, mas a liberdade é radical, mas a responsabilidade também é radical. As consequências por isso recai todas sobre o ser humano. Então, é como se Deus desse o livre-arbítrio, mas também deu as consequências, e ninguém queria as consequências, só o livre-arbítrio. Enfim, é isso. Nós vamos discutir também com mais calma na revisão. Eu espero que vocês realmente compareçam em peso e que nós possamos fazer essa discussão realmente com uma produtividade grande para poderem vocês aí arrasarem nas avaliações. Tudo bem? Abraço, galera. Valeu. Até mais.